Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira na nossa tradicional aula de quarta, né? Eu tenho trazido toda quarta-feira esse horário das 7h27 da noite alguns conteúdos respondendo as principais perguntas que eu recebo, né? Então, assim, diariamente eu recebo mensagens, recebo perguntas que vêm tentando esclarecer dúvidas de pais, de profissionais com relação ao desenvolvimento da criança. E uma das coisas que muito incomodam os pais é com relação será que uma criança não tem o seu próprio tempo de desenvolvimento? Né? Eles escutam muito, não, dá tempo ao tempo, que a criança vai desenvolver, cada criança tem seu tempo. Então, é muito comum a gente ouvir falar assim, não, ela não tá andando ainda, mas calma, dá tempo para ela que ela vai conseguir desenvolver isso, não se preocupa agora não. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Será que realmente cada criança tem seu tempo? Será que você, como mãe, precisa se preocupar? E você que é profissional, como que você vai lidar com isso? Chegou uma criança para você pequenininha e será que você precisa investigar? Ou você só acalma essa mãe e fala para ela esperar mais um pouco? É disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá joia? Eu quero, então, esclarecer para vocês alguns mitos do desenvolvimento. Eu fiz um roteiro aqui para mim não me perder, porque a intenção é fazer aquela aula curtinha, de 30 minutos no máximo, para a gente não demorar, tá joia? Então, eu quero esclarecer já de cara nesse começo da aula se isso é mito ou se é verdade. E, na verdade, não é nem um mito nem uma verdade, é uma meia verdade, tá? Cada criança tem, sim, o seu tempo. Porém, a gente tem que pensar que existe um período máximo, um período limite do desenvolvimento para a gente poder esperar que essa criança se desenvolva, tá? Então, não dá para a gente considerar assim, cada criança tem seu tempo, então eu não preciso me preocupar, uma hora ela vai falar, uma hora ela vai andar, tá? Cada criança vai ter o seu tempo, mas existe um limite, um período que a gente considera normal. E quando ultrapassa esse período, aí já não é mais o tempo da criança. Aí sim é considerado um atraso no desenvolvimento. Pode ser nada, pode ser uma coisa simples, que vai se resolver sozinha, até pode ser. Mas você vai pagar o preço considerando que é seu filho? Você vai pagar o preço de não saber se é um atraso que vai se resolver sozinho ou se é algo que realmente precisa de uma intervenção? Gente, eu vou contar para vocês que com apenas 2 meses, o bebezinho com 2 meses, ele já pode sinalizar alguns atrasos que a gente vai começar a prestar atenção só lá com 1 ano, 2 anos, 3 anos ou quando entra na escola. Então, com apenas 2 meses, aquele bebezinho já dá alguns sinais pra gente que tá alguma coisa errada no desenvolvimento dele. E imagina o quanto, se a gente estimular esse bebezinho de 2 meses, o quanto de tempo a gente ganha para ele não perder mais nenhum marco do desenvolvimento, tá? Então, por isso que eu tô fazendo essa aula aqui com vocês hoje. Que foi uma pergunta que pipocou muito nos últimos dias, que eu venho falando dos jogos, da estimulação em casa também, né? Então, eu venho esclarecer isso para vocês. Eu vou seguir o meu roteiro, tá? Pra gente não se perder, igual eu falei. Mas nós temos um período do desenvolvimento que é esperado para a criança. Dentro desse período, então, por exemplo, uma criança, ela precisa começar a andar entre 12 e 15 meses. Então, 12 meses é 1 ano, 15 meses, 1 ano e 3 meses, né? 4 meses. Até esse período de 1 ano, 3 meses, 4 meses, a gente precisa que essa criança comece a dar os primeiros passinhos. Ela vai estar andando, correndo, fazendo 1 milhão de pirueta. Não, não é isso. Mas ela precisa dar os primeiros passinhos dentro desse período. Dentre 1 ano a 15 meses. 12 meses a 15 meses. Por quê? Passado esses 15 meses, a gente acende sinal de alerta. A gente acende o sinal de alerta por quê? Essa criança já deveria estar dando alguns passinhos. E ela não está dando alguns passinhos. Será que a gente deixou de passar despercebido alguma coisa nesse desenvolvimento dela? Será que ela vai conseguir esse marco de andar? Então a gente precisa avaliar. Como que a gente avalia? Levando para um profissional que vai aplicar alguns instrumentos e verificar se esse atraso é ok, se dá para a gente esperar sem fazer nenhuma intervenção ou se a gente já continua, já começa a estimular. Aí a gente começa a estimular mesmo sem diagnóstico? Sim,
Porque se ela retroceder e ganhar esse tempo que ela não está desenvolvendo e conseguir atingir esse marco, ótimo, excelente. Você ganhou tempo para seu filho se desenvolver melhor. Gente, o desenvolvimento, ele é acumulativo. Então, é como se fosse uma escadinha. A criança não pula o primeiro degrau para o último degrau do desenvolvimento. Ela tem que subir um degrau a um. Então, para uma criança conseguir andar, antes ela precisa engatinhar. Antes de engatinhar, ela precisa sentar. Antes de sentar, ela precisa firmar o pescoço. Então, por isso que eu falei que com 2 meses apenas, a gente já começa a ver sinais na criança se ela está desenvolvendo bem. Né? A gente começa a avaliar os marcos do desenvolvimento ali com 2 meses. Né? Se essa criança tá muito molenguinha no corpo, você pega, ela desmonta e ela é muito molinha, um bebê muito molinho, a gente já começa a acender um sinal de alerta. Passado um tempo, essa criança continua muito molinha, ela não está sustentando a cabeça, então é sinal que ela tá atrasada. Se ela não sustenta a cabeça, ela não senta. Se ela não senta, ela não engatinha. Se ela não engatinha, ela não anda. Aí eu falo, aí chega lá com 2 anos, a criança não tá andando. Aí que o pai vai preocupar. Olha quanto tempo já perdeu que poderia estar estimulando essa criança e ela tá ganhando essas habilidades. Tá? Porque ela vai precisar sustentar a cabeça, sentar, engatinhar para depois ela conseguir andar. Então, é cumulativo. Não dá pra gente perder tempo por isso, entende? Então, o problema, né, de acreditar nisso, de cada criança tem seu tempo, então vamos esperar ela, que ela vai se desenvolver, é exatamente isso. Ela chegar com 2 anos, não tá andando, mas ela ainda não senta direito, ela ainda não firma muito bem o corpinho, ela ainda não consegue fazer várias coisas que ela deveria estar fazendo e que são necessárias para ela conseguir fazer esse movimento de andar, tá joia? Então, é muito importante que vocês se atentem a esses marcos do desenvolvimento, tá? Quando a gente fala que é para dar tempo ao tempo, a gente não permite que a criança seja estimulada. E quando ela não é estimulada, esses marcos esses atrasos vão se acumulando cada vez mais e vai dificultando ainda mais ela ganhar esse desenvolvimento, ela ganhar essas habilidades. Então, é muito importante que vocês se atentem a isso, beleza? Esclarecido por que é uma meia-verdade que cada criança tem seu tempo? Se ficar alguma dúvida, vocês vão me falando, tá? Então, vamos pensar aí, por exemplo, no atraso da fala. Uma criança que não está falando uma palavrinha, será que é uma criança que falou alguma sílaba? Né? Porque a gente vê já, pequenininho, as crianças começando a fazer assim, ó, ba, ba, na. Antes disso, antes dela falar essas sílabas, ba, na, ela fez o quê? Ela deu uns gritinhos. Então, você já viu quando você brinca com o bebê e ele solta uns gritinhos, né? E ele ri, e aí você fala com ele, ele interage com você? Isso é necessário para ele conseguir falar, né? Então, a criança, ela começa interagindo com você. Lá com 2 meses, você chama, faz estalinho assim na frente dela, chacoalha um barulhinho na frente dela, ela precisa olhar. Porque se ela não olha para onde está o barulho, ela não olha algum som do ambiente, dá um estalo, ela não está nem aí, opa, peraí, ela não está tendo atenção aqui nas coisas que estão acontecendo no ambiente. E ela precisa dessa atenção para ela ver como que a gente fala, para ela aprender a falar. Então, é a criança que não presta atenção no ambiente? É a criança que você faz um barulhinho, chacoalha perto dela, ela não está nem aí? É uma criança que não vai falar a sílaba depois. E que ela não vai falar palavras depois. E vai chegar lá com 2, 3 anos e ela não vai estar falando. Então, por isso que é desde muito pequenininho que a gente começa a identificar esses sinais de atrasos. Tá? Quando você identifica um sinal de atraso, o que você faz? Você procura um profissional, seja um médico, seja um psicólogo, para avaliar. Esse sinal de atraso é grave? Não é? O quanto que isso está impactando na vida, o quanto isso pode atrapalhar a criança. Gente, por exemplo, uma criança que demora muito a falar, é predisposto que ela vai demorar a escrever, a ler, ela vai ter dificuldade na escola. Então, se você pensar, não, mas não tem problema meu filho falar, não, eu consigo entender o que ele fala, é problema sim, porque quando ele chegar lá na escola, ele vai ter dificuldade de aprender a ler, de aprender a escrever. Tá? Aí você pensa assim, nossa, mas quando ele tá ali na frente do desenho, ele vai aprender, ele já tá falando algumas palavrinhas em inglês, não sei o que, com o desenho e tal. Ele vai ter a mesma dificuldade de aprender a ler e escrever, porque ele só tá repetindo o que ele tá ouvindo ali no desenho, mas ele não tá aprendendo a comunicação com pessoas, entende? Então é muito sério isso dos atrasos, dos marcos do desenvolvimento.
Não sei se vocês já notaram, mas quando você leva o filho no pediatra, que ele já é mais grandinho, assim, um pouquinho, o pediatra, às vezes, o psicólogo, ele vai avaliar o histórico da criança e ele vai perguntar com quantos anos ele falou, com quantos anos ele sentou, com quantos anos ele deu os primeiros passinhos. A gente vai buscar esse histórico. Por quê? Se ele se atrasou a fazer isso, ele é uma criança que está atrasada no desenvolvimento e que está impactando a aprendizagem dele lá na escola, com 6, 7, 10 anos, entende? Então, chega para nós, às vezes, avaliar uma criança de 6, 7 anos que está com dificuldade na escola, não está aprendendo a ler e escrever. Aí a gente vai ver, é uma criança que lá atrás demorou a falar, ela demorou a falar as primeiras sílabas, ela estava atrasada nessa comunicação. É claro que essa comunicação atrasada vai atrasar ela na escola também. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse período de desenvolvimento ali, enquanto é bebê, enquanto está nos primeiros anos, porque isso vai impactar lá na frente, lá quando a criança entra na escola, lá quando ela já está adolescente, tá? É muito sério esses marcos do desenvolvimento. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos de sinais de alerta, mas eu quero que vocês entendam que essa avaliação que o profissional faz, seja o médico, seja o psicólogo, ele usa instrumentos e você precisa, quando procurar um profissional, exigir que ele use instrumentos para avaliar. Sabe aquela consulta de 15 minutos que o profissional fala para você assim, ah não mãe, não é nada não, dá tempo para a criança que ela vai desenvolver? Procura uma segunda opinião. Por quê? Porque de 2 a 6 vezes que a gente faz isso, a gente não identifica atrasos leves. Olha, é muita coisa. Imagina passar na sua frente 6 crianças que você não identificou atrasos leves, só porque foi uma consulta rápida que você não usou instrumentos. Existem instrumentos que avaliam o desenvolvimento da criança bebezinha, eu tô falando, dá pra gente identificar atraso no desenvolvimento com 2 meses. Então, a gente consegue identificar se tem algum atraso. Ah, Joyce, mas com 2 meses a gente não vai dar diagnóstico. Não vai dar diagnóstico. A gente vai intervir, até para prevenir alguma coisa futura, entende? Então, se lá com poucos meses a criança apresentou um atraso, você levou, começou a estimular, aquele atraso regrediu e ela conseguiu entrar nos marcos do desenvolvimento, ótimo, que bom, seu filho não está mais atrasado. Agora, se você deixa passar, e aí vai passando o tempo, e aí lembra que é uma escadinha, que a criança não tá subindo, a idade dela tá subindo, mas ela tá parada aqui. Então a criança que não balbuciou, né, não falou babá, ela não vai falar palavra, e ela não vai falar palavra, ela não vai aprender a comunicar bem, ela vai chegar da escola, ela não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, né? A moda dos testes da internet, acho um absurdo. Sim, Mariana, é um absurdo, porque você faz um teste rápido ali na internet, tipo BuzzFeed aí, que não fala nada com nada, e aí você fica tranquila que não, meu filho é assim mesmo, é do tempo dele, e aí você vai ver o atraso dele significativo lá na frente, quando você já perdeu anos que você poderia ter estimulado o aprendizado dessa criança. Que ele poderia chegar na escola juntinho no desenvolvimento com os seus pares, com as crianças da mesma idade. Ou tá, pelo menos, ele ainda assim, mesmo com a estimulação precoce, na intervenção precoce que a gente faz, ele ainda assim tá atrasado, ele ainda assim tem um diagnóstico, é muito mais leve os sintomas do que se você tivesse esperado ele ficar grande para começar uma intervenção. Quem estava ao vivo comigo na aula de ontem viu eu falando da neuroplasticidade. Os 3 primeiros anos da criança é um absurdo o quanto de encontros de neurônios que vão se comunicando vai aumentando. Então a criança nasce com uma quantidade grande de neurônios e é natural a gente perder um pouquinho desses neurônios nesses primeiros anos. É normal, porque o corpinho dessa criança já se prepara para perder isso. Então ele produz muito neurônio no cérebro para que se caso perder alguma coisa e tiver alguma lesão, tá tudo bem, não vai ter grandes prejuízos. O corpinho dela se prepara para isso. Mas a gente precisa estimular, porque não adianta ter muito neurônio se não tem comunicação entre eles. Um neurônio precisa comunicar com o outro. Como que comunica? Através do encontro que a gente chama de sinapse, tá? Esse encontro de sinapse e vai encontrar vários neurônios juntos.
Esse encontro a gente consegue aumentar. Então tem 2 neurônios encontrando aqui. Daqui a pouco vai ter 3 neurônios encontrando. Vai ter 3, 4, 5, sei lá quantas sinapses um neurônio vai fazendo ali. Quanto mais sinapses dessa, quanto mais encontros, maior é a comunicação dos nossos neurônios no cérebro. Maior é o nosso aprendizado, maior é a capacidade nossa de aprender. E nos 3 primeiros anos da criança, a gente precisa estimular para que se crie esses encontros, se crie essas sinapses. Quem estava na aula comigo ontem, eu mostrei uma imagem dos primeiros meses do bebê, do primeiro ano e do segundo ano. O quanto vai aumentando esses encontros, essa comunicação no cérebro. Então, é estimulando lá desde pequenininho que a gente vai conseguir fazer com que essa criança vai aprender cada vez mais, tá? Depois de 3 anos, não tem mais a criação dessas sinapses, não dá para estimular mais? Dá sim, a gente consegue estimular até idosos. O nosso cérebro, ele é plástico, ele é flexível para aprender. Porém, cada vez mais vai ficando mais difícil da gente aprender. Pode ver o tanto que é difícil um idoso, ele é mais rígido, ele é mais sério, ele tem mais dificuldade de aprender as coisas, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai falando assim, nossa, tô ficando velho, tá difícil mais de aprender, né? Quando a gente vai e encontra aí o pessoal na faculdade, que tá fazendo faculdade mais velha, eles vão falando, nossa, pra vocês que é jovem é muito mais fácil de aprender, eu tenho mais dificuldade, por conta dessa neuroplasticidade mesmo. Isso é natural, não é que não vai aprender, é que vai sim sentir um pouco mais de dificuldade nesse aprendizado. E esses 3 primeiros anos da criança é o momento da vida em que ela está mais aberta a esse aprendizado, a construir esses encontrinhos dos neurônios, né? A construir essas sinapses. E a gente precisa estimular para fortalecer. Quanto mais forte a gente tem esses encontros, mais fácil o aprendizado. E isso em qualquer área da vida. Eu não estou falando só de aprender a falar e andar. Eu estou falando de você aprender a ir bem na escola. Depois, adulto, você se dar bem no seu trabalho. Você conquistar muitas coisas na sua vida. Depende desse aprendizado que você tem. E a base, o começo, é na infância. Então não dá pra gente falar cada criança tem seu tempo, vamos dar tempo para ela, vamos esperar. Se ela já está demonstrando que ela está atrasada ali nesses marcos do desenvolvimento. Então, por isso, eu gosto muito de trabalhar com a primeira infância, gente. Eu trabalho com os pititinhos, que vem apresentando algumas dificuldades ali, a gente já faz uma avaliação, a gente já começa a intervir. Muitas vezes, não chega a ter nenhum diagnóstico, muitas vezes isso regride, né? E acaba acontecendo de falar, não, essa criança não precisa mais dessa intervenção e tá tudo bem. Que ótimo! Muitas vezes até uma porcentagem pequena, assim, de, sei lá, uns 12% dos atrasos de fala, por exemplo, vão sanar sozinhos com o tempo. Mas você vai arriscar que o seu filho atrase a fala dele, acreditando que ele tá dentro desses 12%? Tá? Eu não arriscaria a vida do meu filho assim, não. Eu estimularia. Se eu estimulo e ele não dá diagnóstico, ele não tem diagnóstico, e eu estimulo, ele regride e volta, né? Ele volta ali o que ele tinha perdido, ele ganha ali as habilidades. Que ótimo! Que excelente! Essa criança vai chegar na escola igualzinho os pares dela estão no mesmo ponto de habilidade. Às vezes até mais, porque se é uma criança estimulada, ela avança mais do que as outras, né? É bem comum a gente ver isso. Então, eu vou trazer para vocês os sinais de alerta que a gente vai ver nos pequenininhos, tá? Então, por exemplo, a gente liga o sinal de alerta. Não quer dizer que vai ter diagnóstico, não quer dizer que essa criança vai estar atrasada. Quer dizer que você precisa prestar atenção e observar se essa criança apresentar algum sinal, leva para um profissional. Então, bebês prematuros, tá? A gente liga o sinalzinho de alerta em bebês que nasceram prematuros. A gente sabe que muitos bebês acabam tendo alguma intercorrência, precisa e acaba nascendo antes do tempo. E ele precisa ser estimulado para não ter nenhum atraso no desenvolvimento. A maioria dos bebês prematuros não vão ter atraso? A maioria não. Mas você vai arriscar que seu filho seja dentro dessa maioria? E se ele estiver nesse grupo menor que vai ter atraso no desenvolvimento? Eu não arrisco a vida de uma criança pensando que ele pode estar dentro desse grupo, tá? Então a gente já liga o sinalzinho de alerta em bebês prematuros. Esses bebês, eles já têm um risco maior do que a maioria das crianças de terem algum atraso no desenvolvimento. Bebês também que nasceram com baixo peso, que estão abaixo do peso, que estão sofrendo com algum tipo de desnutrição, de anemia, que precisa entrar com suplemento. Também a gente liga sinalzinho de alerta, porque também é um sinal que
é um risco a mais que essa criança pode entrar em atraso no desenvolvimento. Então, a gente já estimula esse bebezinho, você em casa mesmo, como mãe, você já estimula o seu bebezinho para que ele saia desse grupo de risco e continue desenvolvendo bem, tá? Mães que tiveram depressão pós-parto também, principalmente por conta da comunicação com o bebê precisa de muito estímulo, você conversar muito com o bebê, cantar, bater palminha, fazer careta. Sabe aquela coisa que a gente fica assim na frente do bebê? Ah, cadê neném? Cadê? Olha pra mamãe. Isso é importante, isso não é bobeira fazer não, gente. Precisa fazer isso, porque isso é estímulo para aquele bebê, é estímulo para aquela criança e que faz diferença. Então, por isso que a gente fica que nem uns bocozão lá, batendo palminha na frente da criança, brincando de achou, cadê, fazendo cosquinha, e brinca, vira de um lado e vira do outro, e chacoalha barulhinho perto, e estala dedo. Isso tudo é estímulo para esse bebê, tá? Doenças na família. Também a gente verifica, principalmente quando já tem na família histórico de alguém com atraso, histórico de alguém que já tem algum diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, de saúde mental, a gente já liga sinalzinho de alerta, porque tem o fator genético, sim, dentro desses transtornos do neurodesenvolvimento. Então a gente precisa ligar sinal de alerta. Tem pessoas na família com TDAH, dentro do espectro autista, que teve dificuldade de aprender, que atrasou para andar, atrasou para falar. Opa! Luzinha piscando aqui e fica de olho no seu bebê, tá? Internações também no primeiro mês de vida, criança que caiu, bateu a cabeça, teve convulsão, teve epilepsia. Isso tudo faz com que ela gere um risco maior. Quer dizer que toda criança que teve esses problemas vão ser atrasadas? Não. Quer dizer que ela está em risco de ter um atraso no desenvolvimento. Então, você também já pode estimular para evitar que ele se atrase no desenvolvimento dele. E aí você começa a observar. É um bebê muito molinho, você pega ele no colo, ele desmonta em você. Tá com 2, 3 meses e ele não tá firmando nada, ele não é aquele... Porque você pega um bebê recém-nascido, ele é todo molenguinha. Mas ali com 2, 3 meses, ele já começa a ficar mais durinho no seu corpo, ele já começa a ficar mais firme. É um bebê que não tá conseguindo firmar um pouquinho o corpo, ficar mais durinho no seu corpo quando você pega, sinal de alerta. Tá? É sinal de alerta, não, ele não está atrasado ainda, é sinal de alerta. Vamos estimular o movimento desse criança, por exemplo. É uma criança, por exemplo, que não olha para você, não responde, então você brinca, faz barulhinho aqui na frente dela, bate palma, ela não tá nem aí. Ou faz um barulho estrondoso assim do lado e ela não olha. E você chama ela de longe, ela não olha. Aí você passa um brinquedo assim na frente dela, ela não vira o rostinho. Também é sinal de alerta, ela não está interagindo com você. Então, a gente já liga o sinalzinho de alerta aí, porque... E às vezes a criança começa a fazer isso, ela nasceu, ela está ali, você brinca com ela olhando para o outro, e depois ela perde isso depois de alguns meses. Também perdeu alguma coisa que ela já fazia, ela parou de fazer, vamos para o profissional para a gente identificar o que aconteceu. Toda vez que a criança perde alguma coisa que ela já fazia, que ela deixa de fazer algo que ela já fazia, muito sinal de alerta. Aí tá piscando o farol vermelho, você vai procurar um profissional para identificar o que aconteceu que ela não tá fazendo mais, tá? Porque você não pode arriscar a vida do seu filho nisso. Então, um bebê que não tem muito sorriso social, aquele bebê que não responde muito. Você brinca com ele, ele não solta um risinho, ele não solta uma gargalhada, você vê que a boquinha mexe às vezes, mas é só algum espasmozinho normal do bebê. Então, sinal de alerta também, tá? Ou uma criança, vamos parar de falar de bebezinhos e vamos falar das crianças maiorzinhas, por exemplo. O bebezinho também vale, mas uma criança maiorzinha que chora muito, que ela tá sempre muito irritada, que você não consegue muito ela sair dessa situação de irritação. Ela grita muito, ela chora muito, ela sempre tá desregulada dessa forma. Também é um sinal de alerta. Essa criança está precisando de ajuda para regular essa emoção. E a gente tem que identificar, porque pode ser atraso do desenvolvimento que está surgindo esse sintoma. Será que não é falha na comunicação e ela se desregula porque ela não consegue comunicar? Será que é alguma outra coisa? Não é normal uma criança que chora o tempo todo, que grita o tempo todo, que fica irritada o tempo todo. É normal a criança chorar? É. É normal a criança se irritar? É. Não é normal ficar o tempo todo chorando. Tudo que você faz, ela chora. Tudo que você põe, ela chora. Pega no colo, chora. Bota no carrinho, chora. Bota no tapetinho, chora. É normal ela chorar quando? Ela sente dor,
ela sente fome, ela tá com sono. Mas fora isso, assim, se não tiver acontecendo nada demais, se ela tá alimentada, se ela não tá com sono, ela não tá cansada, ela tá brincando ali, ela tá desregulada, não é normal, tá? A gente precisa ficar muito atento, porque é muito comum as mães falarem assim, não, mas criança chora mesmo. E o seu filho tá ali o tempo todo chorando, você tá exaurida, você não sabe o que você faz com aquela criança para ela parar de chorar, para ela parar de gritar, para ela parar de ficar irritada. E aí pode ser um sinal de alerta também, e que é um sinal que os pais não sabem muito bem, né? Que é sinal de atraso no desenvolvimento isso. É um atraso no desenvolvimento emocional, social, talvez? Talvez sim. Talvez seja da comunicação? Talvez sim, mas a gente precisa avaliar e intervir. Porque tem formas de intervir para que ela se regule e não sofra dessa forma, tá? Crianças que não prestam atenção no ambiente, não respondem de quando você chama o nome. Então, crianças de 1 ano ali, ela tem que responder quando você chama o nome dela. Você fala, fulano, ela tem que olhar para você. Ela tem que reconhecer ela, o nome dela, e olhar para quem tá chamando. Aí um cachorro late aqui, ela tem que olhar. Faz um barulho de lá, ela tem que virar o corpinho e olhar, tá? É esperado que ela olhe quando isso acontece. E se ela não está fazendo isso, também é sinal de alerta para a gente ter que avaliar e verificar se está tudo bem, se ainda está dentro do esperado ou não, entende? Se a gente verifica que tem algum sinal leve, então, por exemplo, chegou para mim, eu avaliei e identifiquei que tem algum sinal leve de atraso. No início ali da primeira infância, o que eu vou fazer? Eu vou monitorar. Tá dentro ainda do esperado? Então vamos supor, é normal, é esperado que a criança entre 12 e 15 meses comece a andar. Com 14, 15 meses, ela não tá andando ainda. Eu vou começar a monitorar. 16 meses, a gente já pode começar a intervir. Ah, Joyce, eu posso estimular com 14, 15 meses ela andar? Claro que pode, melhor ainda. Não quer dizer que ela ainda está em atraso, entende? Quer dizer que você está estimulando para ela conseguir acompanhar. Mas deu 16 meses, a criança não está andando, opa, vamos intervir, vamos procurar um profissional. Talvez ali com 17 ela comece a andar, tudo bem? Ufa, alívio. Mas você vai esperar que ela poderia estar estimulando 2 meses, considerando aí uma criança de 1, 2 anos, 2 meses é muito tempo para o estímulo da criança. É tempo suficiente para me ver resultado em consultório, com estimulação de 1 vez na semana. Em adultos, eu vou levar meses para ver esse resultado. Eu vou levar 6, 8 meses para me ver resultado. Numa criança de 1, 2 anos, eu consigo ver em 2 meses o resultado. Então, 2 meses para o seu filho, antes dos 3 anos, é muita coisa. Tanto que quando eu vou fazer a avaliação, eu conto mês a mês. Ele tem quantos anos? Aí a mãe vai falar assim, 2 anos. Aí eu pego a data de nascimento. Porque ele pode ter 2 anos, 3 meses e 5 dias. Eu vou contando mês a mês. Antes de 1 ano, eu conto até semanas. Antes de 1 ano, eu conto quantas semanas ele tem. Porque dentro de 1 ano, até a semaninha conta. Já viu que gestante conta semanas e não meses? Já viu? É 36 semanas, é 37, eu tô de 23. Não é assim que as gestantes contam? Porque os médicos não orientam para fazer essa estimulação, apenas fala para observar. É uma falha do profissional isso. Tá? Existem muitos profissionais que já orientam, tá? Inclusive, eu tenho contato com profissionais que já observaram, a criança tá ali com 14 meses, não tá andando, o profissional já fala assim, vamos começar a estimular o seu filho, começa a fazer ele tentar dar passinhos, começa a fazer ele tentar firmar um pouquinho a perninha, vamos fazer alguns exercícios? Existem muitos profissionais bons assim, da mesma forma que existem profissionais que falam assim, não, observa, vamos só prestar atenção. Pode ser falta de conhecimento, sim, Mariana, pode ser. Mas eu não quero colocar que seja só falta de conhecimento. A gente também tem aqui no Brasil um problema muito grande com relação ao tempo de atendimento, por exemplo, dentro do SUS. Os médicos do SUS têm uma demanda muito grande e não tem muito tempo ali no atendimento. Então, mesmo que ele queira fazer uma consulta maravilhosa, ele tem um limite ali de 15 minutos para te atender. Entende? Então, assim, a depender de onde você está passando com esse profissional, não necessariamente é falta de conhecimento ou é falta de alguma coisa. Talvez seja falta até de tempo com um paciente, tá? Agora, se a gente está falando de um particular que deveria ter um atendimento, né, maior, que não é para ser uma demanda assim,
aí eu já considero que você precisa pedir uma segunda opinião, talvez, sabe? Eu acho que com a vida do filho da gente, a gente não brinca, sabe? Eu ainda não sou mãe, mas eu não brincaria com a vida de uma criança, né? E quando eu observo assim, que eu vejo alguma criança, eu falo assim, ô fulano, você não quer, né, dar uma pesquisada e tal? Porque a vida de uma criança é muito importante pra gente deixar só porque alguém falou que observe e deixa pra lá. Tá? E se o médico falou assim, ou qualquer profissional, gente, a gente tá citando aqui o médico, que é o que é mais comum, né? A gente acompanha com o pediatra muitas vezes no comecinho, mas qualquer profissional que olhar para o seu filho e falar, não, só observa, dá tempo ao tempo, eu pediria uma segunda opinião, eu iria avaliar uma segunda opinião, sabe? Porque é muito sério isso. Né? E sim, existe também formações, né? A gente sabe que a formação nem sempre é completa. A faculdade, né, faz a parte dela, tenta passar conhecimento, mas nem sempre é um conhecimento suficiente para a gente atender e especializar numa área. Então, por exemplo, dentro da psicologia, né, especializar em infância, igual eu especializei. Em avaliação, por exemplo, aí depois começar a atender criança, e aí depois quando eu entro para o autismo, são muitas variáveis que a gente vai afundando muito assim no detalhe, né? Se você percebe que o seu filho está com atraso, procure um profissional que é especialista na idade que o seu filho está. Então, na primeira infância, ou pelo menos que é especialista na infância. Sabe? Porque aí o olhar já vai ser mais atento. Eu tenho boas referências, assim, de profissionais que eu vejo, que já estão atentos, já estão orientando as mães a procurar, orientando a estimular. Não é todos, infelizmente. Deveria ser, mas não é. Eu te entendo, Mariana. Mas, se a gente já verifica ali no começo, tá com 14 meses, não tá andando, né? O prazo máximo ali dentro do marco de desenvolvimento é 15 meses. Ou tá prestes a completar 15 meses, ainda não tá andando. A gente não precisa só monitorar se vai... No dia que completar 15 meses ele vai andar. Não é assim que funciona o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente já começa monitorando ali. Deu 16 meses, não tá andando, gente, não perde tempo não. Vai e procura, assim... Se você procurar no Google aí, marcos do desenvolvimento, você consegue ver de 2 em 2 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Inclusive, eu já deixei aqui no feed do Instagram esse primeiro ano do desenvolvimento e depois eu fiz ano a ano. Então, do primeiro ano do desenvolvimento, eu pus 2 meses, 4 meses, 6 meses. Depois eu pus 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já deixei aqui os marcos principais do desenvolvimento. Tá aqui no feed do Instagram, tem uma guiazinha, inclusive, que já juntou todos esses dos marcos do desenvolvimento para ficar fácil de achar, porque eu sei que é um conteúdo que às vezes você não consegue encontrar aí, ou às vezes o que você encontra é questionável, então eu já deixei aqui para vocês, vou postar nos stories depois que a gente terminar aqui na aula, porque aí vocês conseguem ver e acompanhar isso. Né, tá vendo que tá chegando perto do marco, seu filho não tá ali no marco, não atingiu aquilo ali ainda, já começa, estimula. É atraso na fala? Então vamos falar, vamos cantar perto dessa criança, vamos bater palma. É atraso no movimento, ela não tá sentando, ela não tá andando, então vamos pôr ela em pezinha, segurar, brincar com bastante movimento, porque tudo isso vai fazer esse estímulo que ela precisa, tá? Quando a gente intervém, né, quando a gente identificou, tá atrasado, vamos intervir então. Muitas vezes os sintomas vão regredir, tá? Muitas vezes os sintomas regridem, a criança entra ali no marco dela e ela vai acompanhar normal, igual outra criança que não teve atraso. Muitas vezes a gente consegue isso. Tem vezes que a gente não consegue regredir todos os sintomas e aí, assim, a gente vai dar um diagnóstico para essa criança? Vai acontecer também, mas ela está muito menos atrasada porque interviu antes. Não é porque ela chegou até um diagnóstico mesmo com intervenção que aquela intervenção não foi boa. Foi boa, tanto que os sintomas dela são mais leves do que seriam, ela estaria mais atrasada ainda, entende? Então, essa aula de hoje foi pensada justamente por isso, porque eu vejo muitas vezes a gente perdendo tempo. Chega criança que não fala, que não anda, com 3 anos no consultório. E aí, olha quanto tempo a gente já perdeu, que a gente poderia ter estimulado e feito alguma diferença. Mas está com 3 anos ainda dá tempo? Muito
muito, nossa, a gente consegue resultados incríveis. Mas se a gente tivesse começado antes, ou chegou lá com 6 anos e só lá na escola foram perceber que ela tinha atraso do desenvolvimento, né? Então, quanto antes a gente pensar nisso e ficar atento a esse desenvolvimento da criança, melhor é para ela desenvolver, aprender. E estimular, gente, não tem problema. Ah, meu filho tá dentro dos marcos, eu posso estimular ele? Pode não, deve estimular, tá? Não precisa ser uma coisa excessiva, não é para encher a criança de barulho, frufru, não sei o quê. Não é em excesso. É brincar bastante com movimento, com cor, com som, com palavras. O mínimo possível de telas. Antes dos 2 anos, 0 telas mesmo, porque essa tela antes dos 2 anos é muito prejudicial. Eu já falei disso aqui, inclusive deixei post com o tempo de tela para cada criança também, dentro do possível que a gente conseguir fazer. E aí você vai estimulando. Essa criança vai ter muito mais facilidade para aprender. Então, se ela não estava atrasada, ela vai aprender com mais facilidade. E é isso que a gente quer, não é? Quando o filho chega na escola e ele aprende super fácil, a professora fala assim, nossa, seu filho, nossa, ele me dá trabalho porque ele aprende tão rápido que ele passa os amiguinhos dele na sala. É isso que a gente quer escutar, não é? Aí a mãe sai toda orgulhosa da sala. Nossa, meu filho tá dando trabalho para a professora, que ela tem que dar 2 atividades para ele enquanto os alunos estão fazendo uma, porque ele tá acelerado, ele tá aprendendo rápido. Eu acho que é isso que toda mãe quer ouvir. Foi uma das coisas que minha mãe ouviu quando eu era criança, que eu dava trabalho na professora, porque eu terminava muito rápido os exercícios e atrapalhava o coleguinha, porque eu já estava fazendo ali 1000 coisas à frente. E era isso que né, dá uma sensação gostosa de orgulho para a mãe. E você estimular o filho em casa pode gerar isso, né? Essa capacidade dele aprender bastante. Então é muito importante, essa aula foi muito importante. E eu trouxe isso porque foram, assim, muitas pessoas, eu não lembro quantas, mas nossa, mais de 10 pessoas me perguntando sobre isso. Sobre estimular quem não tem diagnóstico, quando que começa? Começa agora. Ah, eu perdi tempo para trás que eu não sabia? Beleza, você não sabia, mas agora você sabe. Então, a partir de agora, você já começa a estimular seu filho. Tá joia? Gente, quarta-feira que vem, a gente tem aula de novo, 7h27. Então, mantenha aí na agenda de vocês, 7h27. Toda quarta-feira a gente vai mantendo nossas aulas. Mas, essa semana, até amanhã à noite, estão abertas as inscrições para o curso do método de 30 minutos, que são atividades onde eu ensino 10 jogos e formas de você mudar esses jogos para você estimular o seu filho em casa, ou você que é profissional trabalhar em consultório, em sala de aula, aprendendo esses recursos, tá? É R$247 o curso, você pode parcelar em 12 vezes de R$24,80, tá? Daqui a pouco eu tô entrando agora na aula que vai ter, que eu vou ensinar sobre atividades impressas, então como que você, com uma atividade em folha, em papel, você vai estimular o filho em casa para ser mais barato, mais acessível também, em consultório. Inclusive, meninas, Mariana aí, que é aluna, já acessa o link que eu tô encerrando aqui e tô entrando lá na aula, tá? E aí tá aberta até amanhã as inscrições para o curso. Terão 2 encontros comigo, já tem aula gravada dentro da plataforma. Então vocês vão, já quem comprar o curso, já vai acessar material, vai assistir a aula essa semana, porque no sábado, pulando esse agora no outro, tem aula ao vivo comigo, que eu vou ensinar mais coisas. E aí vocês terão uma semana para aplicar e volta para a aula comigo, para a gente tirar dúvidas, para ver qual foi a dificuldade, para tentar conseguir fazer com que vocês, de forma bem simples, bem prática, consigam aplicar isso em casa. Então, não é um curso só para profissionais, é para mães também, conseguir fazer em casa, ou profissionais que querem fazer na escola, em casa também, ou no consultório. Tá joia? O link eu vou colocar na bio do meu Instagram. O link da aula, Andréia, tá dentro da plataforma em aulas ao vivo, tá? Eu vou mandar lá dentro do Telegram, no grupo de vocês, dos alunos. Eu vou deixar na bio do Instagram o link para vocês acessarem o curso, tá joia? Para vocês verem aí sobre o método de 30 minutos, todas as informações. Um beijo, gente. Até quarta-feira que vem. Eu tô esperando as alunas aqui para nossa aula. Já tô mandando o link lá para vocês, mas tá dentro da plataforma, pode abrir lá que vocês vão achar.